Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero, antes de começar a mensagem, eu quero fazer um pedido. Por favor, curta, compartilhe para o máximo de pessoas. Se você já não segue, já não se inscreveu no canal, se inscreva, me ajude para que o Evangelho do Senhor possa ser propagado para mais pessoas, para que também essa mensagem chegue e possa transformar a vida de alguém. Porque o assunto que eu vou falar hoje é muito importante, não que os outros não fossem, mas esse é muito importante que eu vou falar que quando a gente pensa que não tem mais jeito, que não quer mais, quantos de nós às vezes pedimos até a morte ou falamos, para mim agora só resta morrer porque já não tem mais jeito, já não sinto mais capaz, eu já não quero mais fazer, eu já não quero mais viver, para mim só serve a morte. Esse texto que eu quero partilhar com vocês na mensagem de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler primeiro o versículo 9, que é quase o fechamento desses movimentos que esse homem fez e Deus se apresentou. Diz assim em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? Esse contexto é muito interessante porque nós estamos falando de um profeta, de alguém que ouvia a voz de Deus, de alguém que estava acostumado a ouvir Deus falar e ver Deus fazer, e mesmo assim esse homem que tinha toda a experiência com Deus, que tinha toda a vivência com Deus, ele agora se encontra numa caverna, escondido, fugindo da morte, já pedindo a morte, tinha pedido agora, ele agora se esconde nessa caverna com medo de Jezabel e de Acabe, o seu esposo, e então ele agora está dentro dessa caverna e Deus o encontra na caverna. Na verdade, o contexto já diz que quando ele entra na caverna, Deus já estava. Então, já quero começar essa mensagem te dizendo: os perigos da vida, os desertos da vida, a tempestade da vida, a solidão da vida, o abandono, o lugar da traição, o lugar onde você perde, o lugar onde você chora, o lugar onde você está preso, a cadeia que você está, o lugar que você está vivenciando. Preciso te dizer, Deus já chegou lá antes de você. Então talvez Deus só esteja esperando você chegar para ele te perguntar: o que você está fazendo aqui? Eu não te chamei para viver isso. Eu te chamei para viver uma nova vida, uma nova jornada, uma nova história. Por que você está fazendo aqui? E o contexto do versículo 1 vai dizer que tudo aconteceu porque Elias, ele via o povo, aquele contexto. Deixa eu explicar rapidamente esse contexto para você. Aquela terra onde Jezabel e Acabe estavam residindo, eles estavam colhendo, eles estavam plantando, eles estavam vivendo. Porém, tudo que eles faziam na terra estavam dando um crédito a um outro Deus. Eles estavam glorificando a um outro Deus. Eles estavam manifestando gratidão para um Deus que não era o Deus criador dos céus e da terra, o meu Deus, talvez o seu Deus, e eles não estavam glorificando esse Deus. Então o profeta, quando olha para esse cenário, diz assim: eu estou parafraseando contigo. Ele disse assim: tem alguma coisa errada. Por que eles estão glorificando esse Deus se esse Deus não é criador? Esse Deus não é provedor? Esse Deus que eles estão glorificando não é ele que sustenta, não é ele que dá a colheita. E eles acreditam que é esse outro Deus. Então, já que eles estão achando que esse outro Deus está fazendo tudo, eu vou entrar e vou lançar uma palavra para ver qual Deus é qual Deus. Porque o contexto que me parece, entendendo a região, a glória não estava indo para Deus. E o profeta, todo profeta, ele é inconformado. Então ele estava inconformado porque
existia algo errado sendo feito e estavam recebendo crédito pelaquele erro. Então, existia algo, perdão, sendo feito, e esse algo errado que foi feito glorificavam outras pessoas, dizendo: ah, foi esse aqui que fez, foi esse aqui que foi esse Deus que proveu. Então, o profeta ficou indignado, e eu também ficaria. E aí ele diz, então, segundo a minha palavra não vai chover. Mas esse profeta, ele tinha tanta intimidade com Deus, ele tinha tanto troca de intimidade e de, vou botar assim, servo Senhor, pai e filho com Deus. Ele tinha tanta intimidade com Deus, que quando ele falou, Deus respaldou. E a minha pergunta é, o que você faz, Deus respalda? O que você faz, Deus responde. Então diz que ele lança essa palavra e não chove. Então, quando Jezabel e Acabe ficam sabendo disso, mandam uma mensagem dizendo para o profeta, dizendo assim, ó, a partir de hoje, Elias, amanhã, nesta mesma hora, você não está vivo, você vai estar morto. Aí diz que o profeta, ele corre, sai, aí ele diz assim, ó, versículo de número 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e foi a Betseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Quantas atitudes nós temos que elas são ousadas, mas elas vão causar um grande alarde, talvez vou botar assim, um grande conflito, uma grande batalha. Então, quando ele fez isso, criou uma batalha ao ponto dele ter que sair fugido, mesmo acreditando que Deus era com ele. Quantas vezes eu e você já saímos fugido de alguma área, de algum lugar, acreditando que Deus estava conosco, acreditando que a gente tinha respaldo para aquilo. E eu não sei você, mas às vezes nessas nossas investidas nesses nossos movimentos que nós fazemos quando decidimos consertar algo ou inconformado com alguma coisa, quando nós fazemos esse movimento, nos causa também algo contrário para a nossa vida, porque todo aquele que é bom, e eu preciso te dizer, todo aquele que é bom não está isento de receber o mal, porque todo bom, toda maldade está à procura de alguém bom. Toda maldade está à procura de alguém bom. Então, quando ele sai fugido daquele lugar, diz que ele perde o moço. O moço era um companheiro, alguém que andava junto, alguém que estava nessa jornada, e aí ele diz que ele precisou deixar aquele moço naquele lugar. Precisou não, diz que ele deixa o moço naquele lugar. Ele deixa o menino, o cara que anda com ele, que andava com ele. E eu te pergunto, quantas coisas nós deixamos ou perdemos porque decidimos fazer o que é certo, e às vezes fazer o que é certo vai nos fazer perder. Às vezes eu e você fazemos o que é certo, e fazer o que é certo vai fazer com que a gente perca pessoas. E fique tranquilo, porque da mesma proporção que você perde, da mesma proporção não, você perde numa proporção e Deus te dá em outra. Porque quando ele deixa esse moço, lá na frente nós vamos saber que ele vai receber Eliseu. Ele vai receber um novo. Vai receber um homem que vai fazer uma unção dobrada. E eu entendo que quando ele mesmo sai, e deixa esse moço e sai, o texto diz que ele vai ao deserto. E eu preciso dizer, alguns desertos da nossa vida foram por conta de algo que falamos ou que fizemos. Diz que ele vai para o deserto, versículo 4, e se assenta debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Quantas vezes, irmãos, eu e você já estamos desistindo de algo? Quantas vezes você, minha amiga, você, meu amigo, já está cansado e tudo que você quer é não mais existir? Aí esses dias eu ouvi um áudio de uma serva do Senhor que ela estava dizendo, o evangelho não é mais para mim, o Cristo não é mais para mim, eu amo Jesus, que Deus me receba num lugar bom, mas eu não consigo mais. E ela tirou a vida dela, ela mandando esse áudio para o pastor dela.
E eu fico pensando como está a cabeça desse homem, que não conseguiu impedir com que alguém que estava sofrendo muito, sofrendo de uma maneira, de uma aflição tão grande, ao ponto de fazer com que ela tirasse sua própria vida. Então, quantos de nós, irmão, tentamos ajudar e não conseguimos e às vezes perdemos? Tem pessoas que a gente deixa, mas tem pessoas que nos deixam. Tem pessoas que, de alguma forma, vão embora porque elas precisam ir. Mas tem pessoas que simplesmente nos deixam sem avisar ou nos deixam e ficam vazios na nossa vida. Muitos de nós já perdemos pessoas, ou talvez, eu não sei, mas eu quero, nesse momento, falar contigo. Talvez você seja essa pessoa que está prestes a dar um fim na sua vida, a falar, não tem mais jeito, acabou. E Deus está falando, não é por aí, não é o momento. Aguarde, porque eu já estou te esperando. Ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja pedindo a morte, ainda que você esteja esperando o recurso, eu, Senhor, vou mandar. Diz que ele fica embaixo de um pé de zimbro. Deitou, dormiu debaixo. E eis que um anjo tocou. Então eu preciso te dizer, talvez esse vídeo vai ser como um toque do anjo para você. Um toque de alguém para você te dizendo, ei, levanta daí. Não desanima não. Continua, eu sei que você está fraco. Eu sei que você tentou fazer o que era certo e por conta disso está sofrendo. Por conta disso está chorando. Te abandonaram, estão querendo a sua morte. E às vezes fazer o que é certo, irmão, pode ter certeza. Terá cuspe na cara, terá rejeição, porque nem todos estão aptos para fazer o que é certo. E quando eles veem alguém fazendo o que é certo e eles não conseguem, eles vão questionar, eles vão criticar, eles vão tentar matar. E talvez na sua área profissional, na sua área sentimental, na sua área ministerial, eu não sei. Mas talvez se você está tentando fazer o que é certo e estão tentando te matar, fique tranquilo, porque Deus está mandando um anjo para te dizer, levanta daí, come, bebe, renova as energias, porque Deus tem algo para você. O contexto diz que esse anjo deu de comer e deu de beber para ele, porém ele dormiu. Porque eu entendo isso, irmão. Às vezes a gente está tão cansado, está tão fadigado, às vezes a gente está tão abatido, que tudo que a gente quer é deitar a nossa cabeça e descansar. A gente não quer mais saber de nada, a gente não quer mais saber de nada, a gente só quer descansar. E às vezes a gente está tão cansado, tão desanimado, irmão, tão desanimado com coisas, com pessoas, com situações, que tudo que a gente quer é só descansar a nossa cabeça. É só parar. A gente não quer mais fazer jornada nenhuma. A gente que é crente, eu vou falar assim, a gente que escuta a palavra, tem dia que a gente não quer ouvir um louvor, a gente não quer ouvir uma palavra, a gente não quer ouvir um sermão, a gente só quer sentar ou deitar e descansar. A gente não quer saber de igreja, a gente não quer saber de crente, a gente não quer saber de pregação, a gente só quer descansar. Às vezes a gente só quer a morte. Mas é um preço muito grande. Foi um preço muito grande que Jesus pagou para que a gente pudesse estar vivo. Eu preciso te dizer, esse cenário que você se encontra, esse momento que você se encontra, não determina quem Deus quer que você seja e aonde Ele quer que você chegue. Diz que, então, ele descansa, come, bebe e dorme. E aí o anjo toca uma segunda vez. E quando eu penso que esse anjo toca uma segunda vez, eu logo penso que Deus está insistindo em nos dizer, eu tenho salvação para você. Deus está insistindo em dizer, eu tenho uma segunda chance. Eu tenho uma nova possibilidade, eu tenho uma nova oportunidade. Se você crer, eu tenho algo novo para você, mas você vai precisar levantar e caminhar comigo, porque nós temos uma jornada muito grande. Mas como fazemos isso? Quando estamos fracos, quando estamos querendo desistir, quando não estamos querendo mais fazer nada. Olha o que o texto diz para a gente. Levantou-se, pois, comeu e bebeu novamente.
e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus. E aí nós caímos no versículo 9, aonde ele entra na caverna que Deus já estava. Então eu preciso te dizer, esse toque de Deus, esse novamente Deus está te tocando para te dizer, anda mais um pouco, caminha mais um pouco, que logo à frente eu já estou lá, eu já estou no seu futuro. Eu já estou no seu futuro. Quando você chegar nessa caverna, eu já vou estar lá. Eu já vou ter uma palavra para você, eu já vou ter uma direção para você. Caminha mais um pouco, porque no futuro, no seu futuro, eu já estou. Então, talvez tudo que você precise, talvez você esteja assistindo esse vídeo agora, eu não sei a hora, eu não sei o dia, eu não sei qual momento você está ouvindo esse vídeo. Eu estou dizendo que talvez esse vídeo seja o segundo toque de Deus para te dizer, caminha mais um pouco, anda mais uns dias, anda mais um tempo, porque tem um Horebe, tem um lugar que Deus já está residindo, tem um lugar que Deus já está esperando para te dar uma palavra. E essa palavra é, o que fazes aqui? É quase que um confronto de Deus para aquele que o recebe, para aquele que recebe a palavra de Deus. É quase Deus falando aqui, o que você está fazendo aqui se eu já falei que ninguém pode te matar? O que você está fazendo aqui se eu já falei que ninguém pode te vencer? O que você está fazendo aqui? Será que a palavra deles, será que o que eles julgam, que o que eles falam e o que eles te qualificam é maior do que eu já te qualifiquei? Maior do que eu já falei que você vai ser para mim? É quase que se Deus estivesse falando assim, você lembra que quem te ungiu fui eu? Tu lembra que quem te chamou fui eu? Então, o cansaço não pode te matar, a traição não pode te matar, o abandono não pode te matar, a palavra contrária não pode te matar, o abandono não pode te matar. Só quem pode te matar é você mesmo. E Deus está dizendo, para que você não tire a sua vida, eu já entreguei a vida do meu filho por você. Eu já fiz o propósito com o meu filho e ele se entregou no futuro para que você, nesse presente, não precise morrer. Olha que nós estamos falando de Elias. Nós estamos falando de Elias. Deus já tinha se entregue desde a formação do mundo. O Cordeiro que entregou a sua vida desde a formação do mundo. E depois nós vamos ter o Cordeiro, que vem carne, Jesus que vem carne, morre e ressuscita após o terceiro dia. Então preciso te dizer, tirar a vida, parar, entrar na caverna não vai resolver. O que vai resolver é você ouvir o que Deus quer falar contigo, te dar ânimo, te alimentar de novo, te dar água, te dar comida. E eu estou aqui neste momento para te dizer, tem água, tem comida, tem jornada para você. Deus está dizendo, o que você está fazendo aqui, nesse lugar de esconderijo? O que está fazendo você aqui, no lugar dos covardes, no lugar dos desanimados? Se eu te chamei para ser uma boca profética, se eu te chamei para ser um homem diferente, uma mulher diferente, alguém que vai mudar essa geração, que vai mudar com a história da sua vida. Então Deus está dizendo, o que fazes aqui? Talvez essa seja a pergunta para você. O que fazes aí onde você está? Está abatido? Está desanimado? Está em caverna? Está querendo a morte? Está querendo não fazer mais, está querendo zerar a conta, não quer mais nada com nada, e Deus está falando, ei, você esqueceu quem te chamou? Então, eu quero ser o profeta deste momento, eu quero ser a boca de Deus em forma de palavras para te dizer, levanta daí, anima, come, bebe, Deus tem uma jornada para a sua vida. Saia desse ambiente depressivo, saia desse ambiente vampiresco, onde sugam a sua alma, onde sugam o teu sangue. Saia desse ambiente de desânimo. Deus tem algo para a sua casa, Deus tem algo para você. Ei, meu amigo, ei, minha amiga, levante. Uma palavra de morte não pode roubar a tua vida. Uma palavra de derrota não pode roubar a tua vitória.
Uma palavra de destruição não pode roubar aquilo que Deus construiu para você. Me deixe orar por você. Se você puder, bote a mão no seu coração, aonde você estiver, e ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, eis aí o teu filho, a tua filha. Pai, eu não sei o que eles estão passando, mas sei que o Senhor é um Deus do futuro. É um Deus que está no presente, que está no passado e que também está no futuro. Pai, eu te peço, pelo poder do nome de Jesus, visita essa casa, esse lar, essa pessoa, visita o corpo, a alma e o espírito. Traga uma leveza, Senhor, sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste homem, Senhor. Mude a história dele. Mude a história dela, Senhor. Nenhuma palavra contrária tem poder. Eu te peço, Senhor, continua fazendo a tua boa obra sobre a vida dos teus filhos, a vida dos seus filhos, Senhor, a vida dos teus servos, a vida daqueles que te amam, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero te agradecer porque você pôde estar comigo até esse momento, te dizendo, não desista. Não desista do seu casamento, da sua casa, do seu ministério, da sua empresa. Não desista daquilo que Deus entregou na sua mão. É muito importante. Tudo que Deus dá é muito importante. Então não desista daquilo que Deus te deu. Seja um chamado, seja um objeto, um carro, uma casa, uma igreja, um casamento, pessoas. Tudo que Deus deu na sua mão é importante. Então não desista disso. Eu também quero te fazer um pedido especial, como eu comecei pedindo e quero terminar te pedindo novamente, que você possa curtir, compartilhar para o máximo de pessoas que você conheça. E se você puder, me acompanhe, se inscreva no meu canal, se você já não é inscrito, é claro. Se você já é inscrito, caminhe essa mensagem para alguém que precisa ouvir. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração dessa pessoa e pode transformar a vida dela, a vida dele de melhor para muito melhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.